Saudações! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso módulo sobre aprendizagem de máquina, até mais conhecido como Machine Learning. Quem vai fazer essas apresentações é o Ardson. Hoje vamos conversar sobre classificação. A nossa agenda é contextualização, classificação linear, classificações multiclasse ou multinomiais. Vamos apresentar um estudo de caso e fazer algumas conclusões. Então, o que é uma classificação? Então, em uma pergunta, um e-mail é um spam? E a resposta é sim ou não. Então, nós estamos divididos em classes, uma classe binária no caso, né? Um sim ou um não. Vamos contextualizar a classificação a partir deste conceito de aprendizagem supervisionada, né? Então, quando você tem uma saída e um conjunto finito de valores, a gente chama isso classificação, tá legal? Então, isso é um item da aprendizagem supervisionada. Se você tivesse diversos valores, existe aqui um outro item relacionado com a aprendizagem supervisionada, que é a regressão, tá legal? Então, de uma certa forma, fazem parte do mesmo grupo, mas as suas respostas definem conceitos diferentes, ou seja, uma coisa é classificação, outra é regressão. E existe aqui um grande grupo de classificadores, que são os booleanos ou os binários, né, cujas respostas são duas, né, 0, 1, ou sim ou não, que, obviamente, não é sempre o que acontece. Vamos avaliar aqui essa situação, né? Então, imagina que a gente coloque aqui diversos pares ordenados relacionando duas variáveis x1, ou seja, a magnitude do corpo da onda e a magnitude do corpo da superfície. Então, está aqui x1 e x2. Olha que interessante, né? A gente consegue observar dois conjuntos de dados, né? Esses mais clarinhos e esses mais escuros. E mais interessante ainda, a esses círculos mais claros, né, estão associados terremotos e aos mais escuros, explosões nucleares. Olha que interessante, ou seja, o que a gente acabou de fazer? Fazer uma classificação, né? Esses pontos estão relacionados com terremotos e esses pontos estão relacionados com explosões nucleares. Olha como com um conjunto de dados, a gente consegue indicar qual é a situação que está acontecendo, né? E ao lado, né, aí uma coisa não tão bem definida, né, que aqui já existem algumas misturas de pontos, aqui não, né? Então isso aqui é o que a gente chama de classificação linear, né? A gente passa uma reta através de pontos e consegue separar claramente entre dois grupos, né? Coisa que nem sempre é possível, né? A maior parte das vezes, inclusive, não é possível. Existem classificações mais complexas, vamos dizer assim, ou seja, classificadores multiclasse ou multinomiais, ou seja, mais de duas classes. Não é só o sim e o não, ou é terremoto, ou é explosão, né? E aí a gente já colocou aqui alguns algoritmos relacionados com classificação, né? Então, o algoritmo KNN, ou seja, os K vizinhos mais próximos, é um bom exemplo de algoritmo que desenvolve classificações em conjuntos de dados, né? Tem o LDA, análise discriminante linear, tem o Random Forest, né? Tem os algoritmos Naive Bayes, né? Ou seja, só para mostrar que não é só uma classificação linear, né? Não basta um kernel para fazer uma classificação. Existem algoritmos bem mais interessantes que conseguem fazer classificações com muito mais informações. Então, qual é a ideia central do nosso algoritmo do K-Nearest Neighbors, né? Ou seja, vizinhos próximos. A gente vai classificar esse ponto verde associando a ele pontos próximos, né? Então aqui, ó, se a gente escolhe aqui dois pontos próximos, a gente classificaria esse ponto como vermelho.
Se a gente já considerar 3 pontos próximos, né, a gente tem um maior número, ou seja, existe uma votação aqui, como se diz no algoritmo. Né? Então, prevaleceria o azul. Okay? Então, essa é a ideia de classificar pontos pelos vizinhos próximos. Então, vamos indicar aqui algumas características do algoritmo KNN. Ele é uma classificação não paramétrica, né? Ou seja, você não tem um valor específico, né? Um valor médio, né? Uma indicação, uma estimação para a saída desse algoritmo. Né? A entrada são os CAIs mais próximos do conjunto de dados. E a partir do número de CAIs mais próximos que você indica, você pode ter classificações diferentes, como a gente vai ver no exemplo. Né? E a saída é se um membro faz parte da classe. Tá legal? Então, voltando lá à classificação que a gente fez da qualidade do ar. Né? Então, a qualidade do ar pode ser classificada em boa, moderada, ruim, muito ruim ou péssima. E aí aqui a gente usou 4 classificadores. Poxa, a gente mostrou diversas opções e, obviamente, cada uma delas vai dar uma resposta diferente. E aqui estão relacionados aqui aos algoritmos que a gente usou, regressão logística, LDA, KNN e o Naive Bayes, né? E tem médias e desvio padrões que são calculados a partir do cross-validation. Inclusive, a gente fez uma referência lá ao scikit-learn, que foi a ferramenta que a gente utilizou para fazer essas classificações. Então, vão ter sempre algoritmos com melhores performances do que outros. Então, aqui a gente colocou o resultado do slide anterior, mas reunindo todas as informações em um gráfico. E com isso a gente consegue observar que o KNN apresenta os menores erros com menor espalhamento. Bom, então a gente vai até falar um pouco mais sobre essa eficiência de classificação, vamos dizer assim, através de suas métricas, que é a apresentação que a gente vai fazer a seguir. Então, aqui as referências que a gente utilizou, o livro do Norvig do Russell, o livro do professor Guttag, o artigo que a gente publicou lá no Congresso falando sobre essa classificação da qualidade do ar, e aqui a referência generalizada do scikit-learn que a gente usou como ferramenta.